Fala pessoal, demorei um pouco para fazer o vídeo, muita correria, muita coisa para resolver, mas eu vou dar sequência aqui no opções 4D. Vou falar do Vex, aí já na sequência eu vou fazer o vídeo do Theta, mas eu vou soltar só em outro momento para fechar o conceito. Aí eu vou fazer um conceito geral, como você avaliar isso, e logo vai estar disponível a versão que você vai conseguir olhar o histórico de 6 a 7 dias para trás, para você entender o gama, e eu vou fazer uma visão micro, o que realmente vai definir para você operar ou não. Eu vou fazer uma visão micro do o que você precisa saber do gama, o que você precisa fazer do delta, do vex e do teta. Então, eu quero fazer isso, já estou implementando, eu só estou rodando alguns testes aqui, logo vai estar na plataforma mais essa atualização, porque o 4D não vai mudar. Essa vai ser a visão macro, você vai entrar pelo gama, você vai conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo. Mas eu quero fazer essa visão micro para, digamos assim, eu não quero ficar vendo lá. Eu quero só ver o que pode ter de trade. E eu já vou deixar as sugestões de trade que pode acontecer nos cenários que tudo se alinha. Quando os astros se alinham, o que acontece? Então, sem mais delongas, vou lá para o vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Então, entrando aqui, você vai vir aqui na opção 4D. Então, aqui que eu estou falando, eu vou deixar, talvez até deixe um botãozinho aqui do lado com o histórico. Daí você vai conseguir acompanhar para ver se faz sentido, se o descoberto está aumentando ou diminuindo, que é isso que você tem que saber. E geralmente ele diminui, tá? Porque o market maker não é bobo. E o micro, talvez eu deixe num outro botão aqui para não ficar tudo muito junto. Então, essa é a próxima atualização que será muito em breve. Então eu vou abrir aqui o Gama, eu só vou abrir todos aqui, ó, para passar rapidamente para fechar no Vex, tá? Porque deu o Vex que vai ser a aula, o Vega. Então, deixa eu pegar aqui, cadê? Ué, abriu todos o Vex? Aqui, Gama. Pronto. Então, só fechar esse cara aqui. Eu tinha aberto ali, desculpa. Então aqui, ó. Eu vou colocar todos o exemplo de Bova, tá? Bova 11. Porque você tem que fixar o conceito. Se você não fixar o conceito, não adianta. Você não vai entender qual é a real funcionalidade da ferramenta. E tem que entender o Gama primeiro. O Gama é o início de tudo. Por quê? Rapidamente, eu já falei em outros vídeos, mas rapidamente. Se eu estou long gama, o mercado está predisposto a altas. Então, ele zerou. Então, aqui, se ele está long gama, ele zerou a exposição dele negativa. E ele está indo para. Indo não, ele está positivo. O flip determina isso. O flip determina o ponto zero. Mas não confunda com o acumulado, que o acumulado é outra coisa. Mas assim, o regime está long gama. O mercado está mais predisposto nesse momento a comprar calls ou comprar ações ou comprar puts. Então é isso. Você olhando a visão aqui, você vai ver o que mais importa é os descobertos. E o que tem mais peso são as calls vendidas. Só que você está vendo que aqui tem barreiras? Eu estou vendo que no strike 43, fixe esse strike aqui. Ó. Daí você vai entender lá no VEX. O strike 43 é compra, é venda de put. Ela não tem peso? Tem peso. Mas o que acontece? O market maker, para redear essa posição, ele tem que comprar o ativo. Então ele tem que comprimir. Então quer dizer que ele vendeu a ITM? Provavelmente. Provavelmente ele vendeu o ITM porque ele tem que dar liquidez no mercado. Só que eu tenho certeza que amanhã essa posição vai estar menor. Então, o mercado é muito dinâmico. Ele não vai deixar passar assim. E é bem provável lá perto do vencimento, ele vai fazer o hedge completo da posição dele. Ele não é exercido. Entenda isso. Mas eu sei que isso aqui é um ponto de pressão. No strike que está agora, que é o 141, e o strike 143. Então, fixe esse cara aqui, ó. Os outros aqui eu já falei em outras aulas, revisite lá. Eu vou até deixar no card aqui as aulas complementares, né? Mas o gama acumulado, que é a mudança do regime do mercado, porque assim, ó, aqui eu tô sabendo que ele tá long gama numa visão de uma fotografia. Ele vai fazer toda a somatória. Então a somatória ou vai me dar negativo ou vai me dar positivo. Aqui não. Eu somo, se tiver negativo ele entra somando, ele faz um acumulado do gama. E aqui eu tô vendo que o mercado, ele estava na interseção, mudando para alta mesmo, propriamente dita, mas agora ele recuou. Ele já está mais predisposto a short. O mercado está mais predisposto à queda. Mas quer dizer que ele vai cair? Não, porque ele tem muita posição vendida. Ele vai ficar fazendo o head dele. Então,
O perigo seria se ele passasse essa interseção, começasse a subir e chegasse no ponto zero. O ponto zero é a troca de polaridade. Então, o market maker ia passar muito calor e provavelmente ele entraria num gamma squeeze, porque ele ia ter que acelerar o mercado comprando a ação. Só que o market maker, de novo, ele não é soberano. As pessoas, o varejo, todo mundo operando ali é soberano. Ele não tem como ir contra todo mundo. E se todo mundo tiver com apetite de compra, o bicho pega. Só que ele vai rolar as posições dele, entenda. Mas ele vai passar calor. Até aí, tudo bem. Até tem outros vídeos explicando melhor. Eu tô passando rapidamente, tá? BOVA 11 no Delta. Vou só falar do BOVA, tá? Então aqui, o delta positivo me confirma ainda mais que no atual momento o regime está de compra. Então o mercado está comprando calls. Então ele está delta positivo, que confirma vindo lá do gama. Eu vou fazer uma aula só depois, falando bem no detalhe. É difícil, mas pode acontecer divergências. Eu posso estar long gama e posso estar delta negativo. É difícil, mas pode acontecer. Eu vou fazer depois um vídeo, depois que tiver todo o apanhado geral, porque daí isso aqui pode ser um trade muito bom. É difícil de acontecer, mas em suma é delta positivo, compra de call. Delta negativo é venda de put. Então, o mercado está comprando. Então, está comprando. Beleza. Aqui eu já passei que aqui é a quantidade de hedge que ele vai fazer, mas entenda, o Open Interest, ele entra no cálculo aqui, é por isso que os volumes são grandes, porque é sempre essa lógica, é o delta vezes o Open Interest vezes o spot. Então, por isso que ele dá esses valores aqui no delta, no gama, no vega, em todos. Se você olhar pelo Open Interest, é lógico que a quantidade vai ser melhor, vai ser 4 milhões. Então, é só fazer as multiplicações. Aqui em cima, se quiser entender um pouquinho do cálculo, está aqui nesse descritivo. Mas aqui é a posição que ele vai ter que redear caso o strike passe desse ponto. E é o descoberto que importa. E aqui é a chave do negócio, falando ele começou fazendo várias vendas. Beleza, ele fez várias e várias vendas no começo desse vencimento. Eu não estou falando que foi na virada desse vencimento, mas na negociação desse do 17 do 10, ele já 17 do 10, né, que vai ser o vencimento mensal, ele montou posições. E tudo aquilo ali fica acumulado. É um acumulado. Só que para você entender esse cara aqui, ó, o mercado começou a andar, ele veio contra, veio a favor, o mercado começou a andar e as posições deles, ele começou a redear as posições dele. Ele começou a rolar, ou ele começou a comprar call para neutralizar o delta. Então já me mostra que está se esgotando as possibilidades dele fazer o head dele. Mas é normal, porque o mês está acabando. Então, tá acabando o combustível, tá acabando o mês, acabou, fecha as operações e monta para o próximo mês. Então, ele tá me mostrando que ele tá bem no platô aqui, tá bem em linha, o mercado não tá estressado. Por isso que esse indicador aqui é excelente e é de extrema confiabilidade, porque se você pegar o X, que é o que eu mais acompanho, eu não acompanho muito o Instagram. Se você pegar o X, o que não tinha de gente vendendo carteira e agora é o mundo, agora é o sonho, a bolsa tá barata, agora vai. E eu já tinha falado pro pessoal da comunidade. Não tem nada. O head dele não tá completo. Ele não vai deixar o mercado escorrer. O que aconteceu? O mercado tá caindo faz 3 dias, mas caindo pouco, não tá caindo muito, porque o market maker é muito pesado. E ele não vai simplesmente deixar o mercado escorrer. E ele tá long gama. Se tivesse short gama, eu até concordaria, mas ele tá long gama o mês todo. Então, ele tinha muitas posições para redear. Ele redeou 2 bi e meio, 2 bi,7 até aqui, né? Tem mais uma quireirinha aqui que é um strike acima aqui, que é o strike 150, depois tá tudo redeado, acabou, não tem o que fazer, vai virar tudo pó. E daí eu queria trazer esse contexto para ir para o VEX, porque senão daí não faz tanto sentido você entender o VEX, porque você vai ver como é a lapidação de todo o nosso cenário. Entenda, opere as barreiras do gama. Beleza, você colocou na cabeça que eu vou operar as barreiras do gama. Show. Só que daí aqui você vai começar a entender se o mercado vai acelerar ou não. Aí não caia naquelas coisas lá de YouTube ou até mesmo do X ou outras coisas. Ah, porque agora vai subir historicamente e vamos ganhar dinheiro. Não, se aqui eu compraria BOVA se tivesse na metade do mês da semana passada e esse cara tivesse consumido todo o head dele. Eu ia falar, cara, esses caras estão lascados.
o cenário poderia ser um pouquinho diferente aqui, mas aqui me dava uma comprovação que o mercado ia estourar. Só que não esse cara aqui, propriamente dito, ele ia me dar que ia estourar. Ele ia falar assim, estamos em apuros, vamos estourar. Mas aí sim vai entrar o VEX, tá aqui o VEX. O VEX sim vai me falar se o mercado vai estourar ou não. Por quê? Passando o conceito aqui, é tudo quase a mesma coisa, tá? O VEX total é o acúmulo de call e put, o VEX descoberto é só os descobertos. Então, ele entra aqui no cálculo porque ele está ABS, ele soma, ele não coloca negativo. Então, aqui eu tenho calls e puts. Então, entenda, ele está calls e puts, ele está ABS. Qual que é o meu maior risco nesse cenário atual? O meu maior risco está no strike 140. Se a gente vier aqui no GEX, strike 140, qual que é? É esse cara aqui, ó. Ah, mas a barreira é pequenininha descoberta. Beleza, a barreira é pequenininha descoberta, mas o risco está nesse cara aqui, ó. Por quê? Esqueça esses outros caras aqui, ó. Entenda, você vai começar a fazer um apanhado. Você pode operar nessas barras, sim, mas essa barra já está mais para o fim do mês, já o vencimento vai acabar, ela começa a perder o valor dela. Então, na semana que vem, isso aqui vai estar excelente de operar. Que a gente vai fazer a operação na semana que vem, que é a última semana. Daí a barreira vai ser muito respeitada. Não que ela não seja respeitada agora, mas entenda, eu estou no strike 140, beleza? Eu vou voltar lá pro VEX. Ele está me falando, e é lógico, e ele tinha que ter falado isso mesmo, ele está me falando que o meu maior risco está no strike 140. Por quê? Porque a cada 1 ponto percentual que a volatilidade implícita aumentar, ele vai perder nesse strike aqui, ó, 72 milhões de reais. E é o cálculo bem aproximado, porque eu multiplico pelo Open Interest. Então, esse strike aqui é crítico para ele se a volatilidade implícita subir 1 ponto percentual. Se ela subir de 30 para 31, ele vai ter esse desgaste nesse strike se o preço entrar para dentro do dinheiro. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu sei que ele vai passar nesse calor nesse strike. Por que ele está me mostrando aqui? Porque o preço está ATM. Então, aqui ele vai passar calor? Vai, mas ele está OTM. Então, não foi lá ainda. Então, se ele entrar para dentro do dinheiro, aí o bicho pega. Então, ele vai perder o dinheiro. Então, entenda a diferença entre volatilidade implícita e moneyness. Moneyness é ITM, ATM e OTM. Dentro do dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro. Então, esse é o contexto. Às vezes, o preço pode entrar dentro do dinheiro, mas a volatilidade implícita não mexeu. Então, ele não vai passar o calor que você está imaginando, porque o Vega não sensibilizou. E assim, ele pode descer um pouquinho e entrar dentro do dinheiro, ou ficar um pouquinho mais para dentro ali do ATM e não vai passar calor. Porque o movimento não foi volátil. Então, para ele, se não foi volátil, beleza. Ele vai fazer uma rolagem ou lá no vencimento isso aqui vai virar pó. Aí eu consigo identificar pelo VEX descoberto qual que é o strike. Eu estou vendo lá, que eu vi lá no Gama, ó, 140. Eu posso pensar numa montagem de posição no 140? Pode. Eu posso pensar que ali vai ser uma baita de um suporte. Vai ser um baita de um suporte, porque ele vai ser muito resistido ali. Lembra? Ele está long Gama, 140. For para ali, ele tem que comprar. Então ele tem que comprar para neutralizar o delta dele. Então o preço tende a subir. Então se o preço tende a subir, então esse strike está com muita pressão. Então é isso que a gente tem que entender. Mas assim, para uma visão mais refinada, eu tenho a volatilidade implícita, que é uma volatilidade implícita real, ponderada. Eu normalizo ela. Se você vê esses spikes aqui pretinhos aqui, essa sombrinha aqui, ó, é a máxima e a mínima de que esse strike já foi. Então, é a máxima que esse strike já foi e a mínima que ele já foi. Eu só deixo só para ter uma ideia, porque se você olhar o smile mesmo, ele é um negócio tudo torto, né? Ele não é um sorriso perfeito, ele quebra tal. Ele é perfeito no ATM, que no ATM ele tem que ser. Se ele é bem negociado, o ATM vai ser perfeito. Aqui eu normalizo e eu pondero ele, porque assim, eu interpolo, porque eu sei que a volatilidade implícita ela vai ser a mesma em outros strikes. Então eu interpolo esse cara aqui, ele fica interpolado, e aqui azul, se você conseguir enxergar aqui, ó, o azul é a volatilidade implícita dos 10 dias atrás. Então, a minha volatilidade atual
está praticamente em linha com a volatilidade implícita dos 10 dias atrás. Então, eu não estou com volatilidade implícita alta. Então, isso aqui já anima ainda mais, porque você começa a entender assim, ó, eu tô vendo que tem strikes descobertos. Beleza. Eu tô vendo que tem calls compradas, que o delta tá positivo. Show de bola. Aí eu tô enxergando aqui que eu tenho um strike que, caso ele oscile 1 ponto percentual, que é bastante coisa, uma volatilidade implícita, em BOV ainda, né? Eu sei que vai ter muito desgaste. Eu sei que ele vai ter que vai perder dinheiro se isso acontecer. Esse cara aqui, deixa eu só. Esse cara aqui, ele vai me mostrar muito bem a sensibilidade, porque eu tava falando lá. Tem o delta negativo. É o delta positivo. Então, ó, daí tem um delta positivo. Show de bola. Eu já estou entendendo que o mercado tá para compra, mas eu não sei no detalhe o que ele está comprando. Mas você pode entrar lá no. Aqui no app mesmo tem walls. Daí você consegue ver em tempo real o que eles estão negociando. Eu vou dar uma refinada ainda melhor, que ali vai ficar uma visão ainda mais apurada, mas ali você consegue ter a sensação do mercado pelo PCR, se eles estão comprando mais calls ou vendendo mais calls, ou puts comprando ou vendendo. Só que assim, em suma se a volatilidade implícita está bem baixa, eu tô com umas barreiras aqui, lá no 140 e no 141. Tem algumas barreiras um pouco mais para cima descobertas. Eu sei que ele vai sangrar nesse 140 aqui, caso a volatilidade aumente. Por que não? Eu não posso fazer uma operação de long straddle, que é comprar uma call e comprar uma put. Não faria isso nesse vencimento curto, né? Porque BOVA não vai dar um spike para cima ou para baixo, mas é só para você ir pensando o que dá para montar. Eu posso comprar uma call seca, eu posso tentar pegar ele aqui dos preços spot que está 140 para ele tentar ir para o 142, que é um bom trade. R$ 2 aqui, um e pouco, né? Então, isso você consegue ter essa percepção. Se você identificar que a volatilidade atual está maior que a volatilidade implícita, aí o bicho vai pegar. Porque aqui, ó, eu sempre vou deixar um descritivo aqui, ó. A volatilidade está alto risco, ela está a um fio de explodir. Porque se a volatilidade implícita explodir, tudo desanda. Porque dele vai ter que aumentar o head dele via gama, ele vai ter que fazer a rolagem das posições dele via delta para neutralizar. Então, é uma série de coisas que desencadeiam e aqui fica quase que a cereja do bolo. Vai ser digo que o Teta também é uma cerejinha, mas essa aqui é especial porque aqui é a visão do mercado. Então, eu tô vendo que tá tranquilo. Então, eu não tenho muito o que fazer por hora. Porque aqui é a visão call put, então, normal dos outros modelos lá. Eu já vou falar do acumulado, mas aqui, ó, é a concentração do risco, qual o strike está mais concentrado de risco, só que aqui não me pega os descobertos, ele pega tudo. Então ele está me falando que o strike mais crítico é esse cara aqui, ó, o 143. Ele está maior do que o 140. Por quê? Porque tem muito mais posições aqui, mas tem um monte de posição. Então, o que vai valer para mim aqui é o descoberto. Então, depois só voltar lá no GEX, no GEX e ver o que está descoberto do 140, daí você já faz aproximadamente um cálculo aqui para entender. Mas eu sei que essa região aqui é de pressão. Às vezes você não precisa pegar no detalhe do strike, não precisa saber. Você tem que saber a região. E é isso que eu estou falando há dias. E até nos day trades da vida, eu falo, você tem que entender a região de mercado. E a região de mercado está aqui, ó. 140, 41, 42, 43. Ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui e pode ter certeza. Esse vídeo é dia 6 do 10. 17 do 10 é capaz de eu fazer um vídeo em cima desse cara aqui só pra gente falar desses caras aqui. Do 40, 41, 42. Pode passar? Pode, mas vai ser bem improvável. A não ser que a barreira diminua demais. Daí ele pode tomar uma direção, mas se ela não mudar, ele vai ficar nesse range. Aí você pode pensar o quê? Posso fazer um Iron Condor. Entendeu? Já estou dando uma dica aí de trade. Então aqui, ó, eu vou falar sobre o VEX cumulativo, eu vou falar tecnicamente, depois eu vou dar um exemplo que vai ficar bem fixado o que quer dizer esse cara aqui, ó. Mas o VEX acumulado, ele quer me dizer que os Vegas negativos foram acumulados entre os strikes. Então eu sei que o acúmulo nesse strike aqui que está mostrando agora aqui na linha, que é o preço do 140 de BOVA, ele está bem pesado. Então ele acumulou
do 106 até o 141, 1,2 bi. E o que isso quer me dizer? Ele quer me dizer que a curva está íngreme. Porque assim, se eu olho a curva mais flat, a volatilidade entre os strikes está tranquila, ela não está agressiva. Quanto mais abaulado ou quanto mais inclinado, eu vejo que a volatilidade está muito pesada nesse strike e nos strikes adiante. O que foi, já passou. Então, ele já realizou aquilo lá. Ou ele rolou, ou ele fez alguma coisa, mas se ele tiver negativo, é o contrário daí, tá? Então, só para entender que é a mesma dinâmica de tudo que a gente tá falando até agora. Mas eu não vou focar mais no positivo, o que dá na mesma, tá? Então, eu tô falando que a velocidade vai aumentar nesses strikes se 1% não, 1 ponto percentual subir da volatilidade implícita. Então, aqui a gente está falando do universo de 21,06 atual. Se ela subir para 22,6, o negócio vai ficar bem pesado aqui para cima. Porque daí os strikes vão começar a se comprometer com muito dinheiro, com muita perda. Vai engordar a put dos caras ou da call. Então daí você pode olhar pelos descobertos. Só que assim, a lógica, vou dar até uma analogia aqui de uma fila de banco. Pense que cada strike é alguém na fila do banco. Então, o carinha 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pensar que até o 140 é o 5. Todos eles têm dinheiro no bolso. Então, todos eles têm dinheiros no bolso diferentes. Um é 100, outro é 50, outro é 200, outro é 300. Então, eles vão acumulando até a boca do caixa. Então, alguém está contando lá, ó, até chegar aqui na boca do caixa, eu sei que tem um tanto de dinheiro acumulado. Então, beleza. E eu vou depositar aquilo ali e acabou. Só que se a volatilidade implícita sobe 1 ponto percentual, entenda que se fosse uma taxa de juro. Então, todo mundo que está na fila do banco, se você tinha 100 para depositar, agora você vai ter que depositar R$ 110 para cobrir a perda. Então, eu aumentei a minha volatilidade, eu aumentei a minha taxa de juro. Então, eu sei que eu vou pagar mais caro para depositar R$ 100. Eu tô falando do cara 1 aqui, mas o acumulado geral funciona assim. Ele vai pegar todo o bloco e elevar um ponto para cima. Ele vai pegar o acumulado e jogar uma taxa de juro em cima. Pelo exemplo, tá? E ao contrário também é verdadeiro. Se a volatilidade implícita cai aqui de 21,6 para 20,6, é o melhor dos mundos. Daí o banco vai falar assim, ó, eu vou dar um crédito aí para vocês de 1%. Então, em vez de você depositar 100, você deposita 90 e fica com 10. Que aqui, para nós, contabilmente, vai ter que contar R$ 100 na boca do caixa. Tô falando sempre do cara 1. Então, isso que você tem que entender. Você vai pegar o gama, você vai ver que ele tá long. Você vai ver que tem as barreiras. Então, beleza. Então, ou ele vai comprimir ou ele vai expandir. Eu vou olhar o delta, eu estou olhando que o delta ou está positivo ou está negativo. O delta, nesse caso de Bova, está positivo. Então, eles estão comprando calls, porque eles estão ou comprando ações, mas é mais propriamente dita comprando call. Então, é um movimento de hedge também. Beleza, então você já sabe que isso está acontecendo. E aqui, essa visão, você vai ter mais certeza se o movimento vai acelerar ou não nas barreiras. Mês passado, não, há 15 dias atrás, a pressão no BOVA estava no 145, já não tem mais pressão nela. Eles diluíram a pressão. Só que se eu viesse aqui no dia, eu ia ver se estava íngreme aqui ou não. Por quê? Porque eu não sei se o movimento ia subir. Eu sei, né? Eu só tô dando as analogias aqui. Mas no dia lá eu tinha que ver como é que estava essa curva acumulada. Se ela estava muito íngreme ou se ela estava bem, bem tranquila. Porque se ela estiver tranquila, se não estiver íngreme, ela estiver mais achatadinha, são os platôs. A volatilidade não vai aumentar no strike. O que vai acontecer? Vai bater no strike e vai voltar. Então, é isso que tem que entender. Mas o quanto que ele vai voltar, eu não posso dizer no detalhe porque são diferentes casos, períodos e o teta que vai influenciar. Mas, em maneira geral, você vai olhar isso aqui e vai falar assim, ó, teoricamente, ele já fez todo o head daqui para trás, teoricamente, não é o head, mas ó, teoricamente ele fez todo o head daqui para trás e a volatilidade implícita pesada vai vir daqui para cima. Então, se o ativo começar a cair, beleza, ele já fez o head. Não vai ser tão prejudicial. E ele tá long gama. Se ele ficar short gama, vai ser interessante, porque daí ele vai ampliar o movimento e vai correr. Porque daí não vai ter barreira de volatilidade, ele vai deixar andar. Só que aqui ele vai travar, ele vai comprimir, porque a volatilidade vai aumentar, caso a volatilidade aumente 1 ponto percentual. Não é um assunto trivial, de novo, é um assunto bem complexo, diga-se de passagem, mas eu estou tentando passar da melhor maneira possível. Se não ficou claro, deixa no comentário
ou chama nas redes aí, a gente tenta fazer diferente. Eu vou fazer um, um PDF também explicando um por um, mas se você tiver dúvida, dá para vir aqui também para você entender. Aqui tá bem mais resumido, mas em suma eu olho as barreiras no Gama. Eu vejo o quanto ele já fez de head ou o quanto ele precisa fazer de head se bater naquela barreira. Sempre do descoberto. Aqui eu vou saber se a volatilidade implícita atual está alta ou está baixa. Então está baixa, então o mercado está tranquilo. E aqui só mais um detalhe. Não é só venda descoberta, é tudo. Se ele fez um straddle não, se ele fez um collar, se ele fez uma fence, se ele fez qualquer operação estruturada ou travada, ele vai somar aqui. Só que daí eu tô vendo que ele tá 1.2 bi, né? Como eu falei. Aí você tem que voltar, analisar, ver lá. Ah, o quanto tá descoberto nesse cara aqui, ó, no 142? Ah, é pouco. Então, beleza. Então, isso aqui não vai fazer efeito. Aí é tudo uma sincronia. E é isso que eu quero trazer naquela visão micro, porque daí eu quero olhar o geral, beleza. Mas você quer só olhar o micro, vai ter pouquíssimo, vai ter 5 gráficos. Então, é a barreira, isso aqui, isso aqui. Então, é isso que você vai ter que mapear. E o teta, você vai ver que ele vai vir só como uma pinceladinha. O quanto ele vai corroer no tempo. Se ele já corroeu os prêmios dele, porque daí ali eu vou ter a visão do todo. Ah, ele tá vendido, porque daí ali é o descoberto mesmo. Ele tá vendido? Tá vendido. O quanto que ele já gastou desse prêmio? Ou o quanto que ele recuperou desse prêmio? Aí você já tem a visão do todo. Então eu queria ter passado, faltou esse vídeo aqui, desculpa pela demora também, já estavam me cobrando. É técnico, talvez eu tenha que rever a aula novamente. Mais para frente eu vou fazer outros vídeos, talvez um conteúdo mais privado para o pessoal da comunidade. Então, se você não está na comunidade ainda, vou deixar o link aqui embaixo. Entre, faça parte. É encontro 2 vezes na semana. A gente bate todas essas coisas aqui. A gente fala sobre o mercado, entre outras operações. Tanto que eu estava fazendo, coincidentemente, agora a rentabilidade da carteira da comunidade. Ó, ficou espetacular. Então, se quiser, deixa o link aqui. Entra lá. Se quiser conversar comigo antes de entrar, tem um link lá também. Tem todo um passo a passo explicando lá, porque daí a gente pode marcar uma reunião para você entrar e entender. Mas assim, em suma, a gente opera travado. Precisa de dinheiro para operar travado. Não estou falando que você precisa ter dinheiro, muito dinheiro, mas assim, é dinheiro para operar travado. Ah, você tem R$ 1.000, você vai usar esse R$ 1.000 para operar travado. A gente está usando um pouquinho desse R$ 1.000, por exemplo, para operar operações com risco. Isso aqui, tudo está sendo explicado lá e a dinâmica do grupo já está anos-luz na frente, porque o pessoal tá mandando muito bem nessas operações. Então, só para entender, tá? Então, se quiser, daí me chama lá no link lá e a gente marca um bate-papo pra você ver se faz sentido. Mas eu acho que vai fazer sentido, sem contar que esse app aqui fica free para vocês e fica disponível para vocês. Então, fica disponível enquanto você estiver na comunidade. Fica o app free, sempre vai ter novidade. Vou colocar o histórico, vou colocar outras coisas. Já tô pensando em outros desenvolvimentos. Mas assim, em suma, esse cara aqui você vai ganhar grana. Então, isso aqui vai ser bom para as semanas de vencimento, ano que vem é ano de eleição, então vai dar para fazer muito trade legal. Beleza? Então, se gostou, curte, compartilha, deixa um comentário aí, ajuda bastante. Se não entendeu, tenta me achar aí nas redes sociais aí, tudo Gemini Research. Então, beleza? Então, até o próximo vídeo.